Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. E hoje eu trago um vídeo semelhante àquele que eu fiz sobre a Sage, mas desta vez o personagem tema é o Kitsunami The Fennec, um personagem exclusivo dos quadrinhos que até agora ainda não está no Sonic Force Speed Battle, mas que há um desejo dos fãs em vermos ele no jogo, considerando que sua parceira Serge The Temrek está por aqui. Mas a inexplicável demora na edição do personagem nos faz perguntar se um dia nós o veremos no Sonic Force Speed Battle em um futuro mais próximo, talvez nos próximos meses e em 2026, pois as possibilidades são infinitas. Aqui eu listei 5 motivos da SEGA Hardlight adicionar o Kit como um personagem jogável, que tanto queremos jogar pela primeira vez na história da série, mas bem diferente dos vídeos da Sage. Ficou curioso? Então fica aqui comigo até o final. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E me ajude a alcançar a marca de 500 inscritos antes do fim do ano. É uma quantia pequena, mas de qualquer forma vocês estão me ajudando muito, para que em 2026 tenha mais vídeos incríveis para vocês. Então eu conto com sua ajuda para se inscrever se você não é inscrito nesse canal. E vamos lá! Número 5. Onde a Serge estiver, o Kit precisa estar também. Um ponto que muitos fãs exigem até hoje, e inexplicavelmente não está acontecendo, é que a Serge é a única representação dos vilões exclusivos dos quadrinhos que tem no jogo. E até hoje ela está sozinha, sem seu fiel parceiro. É impressionante. O adorável Feneco é tão deixado de lado pela Hardlight que de vez em quando, por conta da demora do lançamento dele para esse jogo, sendo que o Sonic Force Speed Battle marca o único jogo em que a Serge aparece. E esse seria o único jogo do Kit também. É verdade. Os dois precisam ficar juntos novamente. Afinal, juntos, eles são mais fortes. Número 4. Ele é quase tão popular quanto a Serge. Muitos desejam bastante que o Kit seja adicionado como dito antes, mas ele é também bem popular por aí, embora muitos acham a Serge bem mais legal do que o Kit, por ser mais agressiva e violenta, sendo o tipo de personagem que os fãs adoram. Sério mesmo? Mas o Kit é sim um vilão bom, embora ele tenha uma personalidade mais calma e educada e um pouco tímida. Mas ele é marcante também por ser quase tão poderoso quanto ela, pois ele é o segundo personagem oficial com poderes de hidrocinese, que só traduzindo legalmente, já que muitos de vocês não sabem o que é hidrocinese, significa manipulação da água. Não me diga! Ele é o segundo personagem oficial com esses poderes, graças à sua mochila especial, ficando atrás apenas da Marine, que foi a primeira personagem a ter esses poderes. Não, nada a ver, irmão. Mas, por não ser poderes manuais e naturais, pois o Kit apenas usa a sua mochila lhe dá poderes de hidrocinese, e temos apenas a Marine, a hidrocinética raiz, sendo bem poderosa, embora não para os fãs, por não ter sido explorado. Tem certeza? Mas para mim, não faz o menor sentido a Hardlight não adicionar o Kit nesse momento, pelo menos esse ano, pois por se tratar dos personagens dos quadrinhos da IDW, eles apenas adicionam personagens populares, tipo a Serge, que é bastante popular, e o mesmo com Phantom Rider, que apesar desse último ser o alter ego desafiador do Sonic durante a saga da Copa das Extreme Gears, que foi a última saga dos quadrinhos lá de 2024 até 2025. Mas o Kit também é bastante popular, se igualando facilmente na popularidade da Serge, mesmo que o Kit não seja esse tipo de vilão que os fãs gostam, sendo mais um tipo de vilão fofo da franquia. Mas como somente os personagens populares estão no jogo, não faria sentido o Kit ser deixado de lado pela Hardlight. Tomara que em 2026 eles adicionem ele. Eu te entendo. Tudo bem. Número 3. Ele seria desafiante e teria variantes. Até o lançamento desse vídeo,
Apenas a Surge e a Whisper têm suas primeiras variantes, nem mesmo a Tangle tem a sua ainda. Mas como eu já comecei pelo pé esquerdo, então o Kit poderia ser mesmo um personagem desafiante de primeira mão. Até porque ele é um vilão, arquirrival do Tails, e apesar dele e da Surge atualmente estarem na linha de anti-heróis, não sabemos ainda se eles irão voltar a ser vilões, mas que eles foram criados na base da vilania. Ou seja, eles foram concebidos a serem vilões principais da série de quadrinhos. Com todos esses pontos, é muito fácil que a Hard Light fosse posicionar o Kit na classe dos desafiantes. E além de tudo isso, teria variantes. Mas se considerarmos que o Kit seria adicionado em 2026, a ideia dele ter a sua primeira variante pode se concretizar em um futuro bem mais distante. Por quê? Talvez um ano depois de seu lançamento, assim como a Surge, que foi lançada em 2023 e a sua primeira variante foi lançada em 2024. Então eu não duvidaria de que o Kit, além de ter o seu lançamento previsto, também receberia sua variante, bem mais próximo do que nós podemos imaginar. Pode fazer isso? Claro! Número 2. Teria itens inovadores. Graças a seu dom de hidrocinese, não seria novidade nenhuma que o Kit tenha 2 novos itens baseados nos poderes aquáticos, mas com um item reciclado que é a hidrocinese, o projétil da Marine. Tá bom. Pois como dito antes, a Marine é a primeira personagem a ter poderes de hidrocinese, então faria sentido que o Kit tenha esse item como seu projétil. Já o impulso dele, eu acredito que possa ser semelhante ao impulso do Tails 9, em que ele cria tentáculos aquáticos e saia decolando em alta velocidade com os tentáculos aquáticos, que seja bem mais veloz e deixaria um rastro de água que cause dano bem mais forte, assim como diversos itens aquáticos. Já a armadilha dele poderia ser mais ou menos parecido com o armalírio do Big, mas melhor, pois seria um jato d'água que lance águas pelos ares, mas que não teria limites, e sim que a água fosse lançar os rivais pelos ares e que causasse dano, sendo que esse tipo de item não existe, e seria bem bacana se tivesse. É mesmo, é. E número 1, ele seria mais imbatível do que a Surge. Com todos os detalhes dados aos seus itens e também sobre a esperada adição, é importante destacar que o Kit vai ser bem mais imbatível do que a Surge. Nossa, você não tá exagerando só um pouquinho, não? Apesar dela ser uma boa personagem, ela é apenas boa para ganhar mais velocidade, já que ela é uma especialista em velocidade, e não deixa nada na pista ou lance algum projétil ou uma bola de energia a longa distância, sendo que ela apenas ataca de curto alcance, diferente da sua variante. Mas estamos considerando as formas bases, então o Kit poderia funcionar de forma padrão e diferente de sua melhor amiga. Ele pode muito bem atacar o de longo alcance, disparar raios aquáticos, já que o Kit não é um especialista em velocidade. Então faria sentido que o Kit não seja tão parecido com a Surge em termos de poder. É verdade. Graças a esses detalhes, é plausível que a Hard Light deixe o Kit bem mais forte do que a Surge. Ei, não precisa se gabar, cara. Mas eu quero saber de você. Acha mesmo que esses detalhes dados sobre o Kit poderiam acontecer? Você também acha que ele vai ser adicionado no Sonic Force Speed Battle? Diga aqui nos comentários. Então é isso. Esse foi nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. O mistério fica para um outro dia. Até breve, coelhitos.